gente vai fazer aqui um brigadeiro de base branca e ele pode ser usado depois para uma infinidade de saborizações diferentes que vai de acordo com a criatividade de vocês. A gente pode usar oleaginosas, frutas cítricas, a gente pode usar bebidas alcoólicas. Então, com base nisso aqui que vocês vão aprender, vocês podem criar diversas outras receitas a partir dessa. Eu tenho aqui leite condensado e eu tenho leite condensado integral, né? A gente tem muito à venda no mercado hoje em dia o leite condensado semidesnatado. E qual é a diferença dele para o integral? É o percentual de gordura, né? O semidesnatado ele tem um pouquinho menos de gordura e isso pode influenciar em algumas coisas, como o ponto de brigadeiro de enrolar, por exemplo, e também a cremosidade do nosso brigadeiro, né? A gente sabe que gordura dá muita cremosidade, então eu prefiro utilizar o leite integral. Você pode fazer o recheio com leite semidesnatado também, às vezes eu faço, tá? Quando eu não encontro o leite integral que eu uso, eu gosto muito de usar o Itambé e o leite moça. Não é só o leite moça que é bom, tá, gente? A gente tem que parar de achar que só o leite moça é maravilhoso. Ele é muito maravilhoso, mas eu tenho outras marcas aí que vão me ajudar muito também. O Itambé é um que eu adoro. Eu acho que ele não perde nada de qualidade e eu sempre prefiro ele. Às vezes não é muito fácil de eu achar, então eu acabo comprando algum semidesnatado se o leite moça estiver muito caro, né? Porque o leite moça tá um pouco fora da realidade. Vou colocar creme de leite. Todos os meus brigadeiros levam creme de leite. Se você quer um brigadeiro mais raiz, que é aquele brigadeiro com aquele aspecto de puxa-puxa, você diminui essa quantidade, tá? Eu gosto de brigadeiro cremoso. Eu prefiro, eu acho mais agradável, então eu acabo gostando mais do cremoso. Então vai adicionando aí o creme de leite. E a gente vem com chocolate aqui também. Todos os meus brigadeiros, eles vão chocolate na sua massa, né? Eu acho que fica mais gostoso. Você pode fazer branquinho também, só sem chocolate, que vai ficar uma delícia. Se você for usar para saborizar, né, alguma outra coisa, por exemplo, vou fazer um brigadeiro de limão, eu não vejo nenhuma necessidade de colocar chocolate aqui, tá bem? Eu vou misturar todos os ingredientes antes de ligar o fogo, para garantir que eles já fiquem homogêneos agora, tá? E eu vou ligar o fogo em potência alta, né? Se a gente tá falando aí de fogão normal, é fogo alto. Esse é um dos segredos de um bom brigadeiro. A gente sempre começa ele em fogo alto. Quando ele estiver fervendo, a gente baixa para fogo médio, tá? Eu não faço ele todo em fogo baixo, porque quanto mais tempo cozinhando esse brigadeiro, mais eu vou ativar os cristais de açúcar dele. E aí, sabe quando você come um brigadeiro boleado, que você morde, ele já tá açucarado? Isso acontece porque ou ficou muito tempo cozinhando, ficou fora do ponto, ou ficou mal armazenado. Mas o mais clássico é ficar fora do ponto por muito tempo no fogo. Então a gente cuida isso, tá? Brigadeiro sempre fogo médio alto. Vou ligar. E eu vou ficar mexendo esse brigadeiro. Quando ele começar a ferver, eu vou diminuir um pouco a potência. Alguns segredos do brigadeiro. Eu gosto muito de ficar mexendo assim em 8, né? Eu tenho uma espátula que ela tem uma parte mais reta, que me permite pegar todos os cantinhos da panela, para que não fique queimando. Então eu vou mexendo, pegando todos os cantos, vou mexendo no fundo, garantindo que nenhuma parte do brigadeiro tá ali esquecida, e depois quando eu raspar essa parte esquecida, vai trazer aquela característica de queimado, que é muito comum no brigadeiro branco. Tem muita gente que fala, Pri, eu não sei fazer brigadeiro branco, sempre queimo. Então a gente tem alguns truques, né? Começa em fogo alto, baixa, certifica de que você tá raspando toda a panela. A quantidade de gordura que você usa também influencia. Se a gente usar só leite condensado aqui, por exemplo, creme de leite, a gente tem muito leite, né? E quando esse brigadeiro começar a ferver, vai levantar essa fervura muito mais rápido. Então, quando a gente adiciona aqui chocolate, alguma outra gordura, a tendência é que isso não aconteça tão facilmente, né? De subir essa temperatura, esse brigadeiro. Eu não vou mexer esse brigadeiro igual uma maluca, né? Quanto mais
eu mexo ele rápido, mais eu ativo a cristalização dele, então ele pode açucarar mais rápido. Então mexe com paciência, né? Agora esse é o momento de ter mais calma, ele ainda não tá borbulhando, não vai machucar você. Paciência, muito amor, trata como se fosse um bebê mesmo. Meu brigadeiro começou a querer borbulhar, eu vou baixar um pouco a potência dele e vou continuar mexendo. Sobre panela, eu gosto muito dessas panelas de fundo triplo, elas ajudam bastante a manter um calor igual em todas as partes, né, e não queimar uma parte, porque as panelas que são muito finas, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado. E eu gosto muito dessa com esse cabo aqui, isso me auxilia muito na hora de fazer o brigadeiro em si. Eu vou continuar mexendo ele e o ponto dele quando ficar pronto é um ponto que a gente chama de bloco, que é quando a gente pega a espátula e derruba ele e ele não cai líquido assim, ele cai em bloco. A gente vai mostrar assim que chegar. A gente comentou do ponto, né? Qual é o ponto do brigadeiro para ele ficar cremoso, ficar gostoso. A gente tem que lembrar que esse ovo de Páscoa muitas vezes vai ser armazenado na geladeira pelo cliente, né? Então eu sempre recomendo que ele tire da geladeira antes de comer, que ele consuma em temperatura ambiente, para que o brigadeiro fique mais cremoso. Eu tenho uma cliente que ela ama o brigadeiro bem geladinho, então ela prefere deixar na geladeira. Mas em temperatura ambiente ele vai ficar cremoso quando ele estiver naquele ponto de cair em blocos, que a gente chama. Ele não tá no ponto ainda. Como que eu sei? Quando eu pego aqui a espátula, ó, ele tá caindo líquido. Ele cai inteiro ainda. O ponto de bloco vai ser quando vai cair um pouco, vai cair outro pouco, vai cair em blocos mesmo. Já já isso vai ficar mais claro. Então esse é o ponto de bloco é o ponto ideal pra gente fazer recheios de bolos também e fazer o recheio do nosso ovo de colher. Nosso brigadeiro está quase chegando no ponto, né? Ele já está bem grossinho e a gente pode ver que ele cai em blocos, né? Então a gente pode desligar o fogão. Tá bem cremoso. Mais um pouquinho. Bom. O que eu vou fazer agora? Eu vou desligar o fogão e eu vou continuar mexendo, né? Essa panela de fundo triplo, ela fica com calor muito tempo. Então, se eu parar de mexer agora, eu vou queimar o meu brigadeiro, né? Como se ele ainda estivesse no fogo. Então, eu vou continuar mexendo aqui 2 minutos, até eu ver que ele não tá borbulhando mais. E eu vou guardar esse brigadeiro num recipiente. Qual o recipiente que eu prefiro? Na Páscoa, como a gente tem uma produção de bastante latas de leite condensado ao mesmo tempo, eu tenho alguns recipientes de plástico, que são umas bacias assim, branca, que eu compro em loja de confeitaria para essa finalidade, que o plástico ali ele não solta nenhum resíduo, também não deixa, eu uso só para isso, né? Eu não utilizo para nenhuma outra finalidade. Ó. E eu gosto bastante. Qual é a outra coisa que eu gosto muito? Recipiente de cerâmica, eu gosto, recipiente de inox. Né? Se não tem recipiente, usa uma forma de inox. Eu não gosto de armazenar em vidro, porque o vidro ele conserva muito tempo o calor. Então esse brigadeiro que está no ponto aqui, se eu colocar num bol de vidro, vai demorar muito tempo para aquele calor sair, então ele vai continuar cozinhando. Às vezes a gente percebe isso assim, a gente tem aqui um brigadeiro bem branquinho, eu coloco num bol de vidro e aí a parte lá de baixo fica mais marrom, né? Muda de cor. Por quê? Porque ele continua cozinhando no vidro, né? Então, vidro seja a sua última opção, tá? Pra gente armazenar. Então, olha a consistência desse brigadeiro, que lindo.
Você pode fazer ele também na panela mexedora, se você tem panela. É muito mais prático essa parte de não queimar o brigadeiro branco, né? Porque ela fica o tempo todo ali mexendo pra você. E eu vou armazenar ele agora. Vamos pesar junto antes essa quantidade. Deixa eu ver quanto que tem aqui. e 26 gramas. 527 gramas. O que eu faço agora? Né? Eu vou armazenar. A gente não pode utilizar esse brigadeiro quente, nem morno. O ideal é que ele descanse pelo menos aí 8, 6. Eu deixo descansar 12 horas para poder usar. E eu vou colocar um saquinho em contato com ele, né? Pode ser esses saquinhos plásticos, pode ser plástico filme. O importante é que o saquinho fique em contato direto com o brigadeiro, para que ele não pegue ar, tá? Então eu vou colocar aqui, podia até ser cortado ao meio. Vou deixar em contato e eu coloco geralmente uma etiqueta, né, na minha produção, com a data que eu fiz e o que é, né, brigadeiro branco, e o peso também, pra gente ter ideia quando for utilizar. Por que é importante a gente pesar o brigadeiro? Na hora que você for precificar, você precisa saber quanto que vai de recheio em cada ovo que você está montando, e você precisa saber quanto que aquela receita rende, né? Você vai ver que deu 530 gramas de brigadeiro. Quando a gente for fazer o brigadeiro ao leite, você vai ver que o rendimento dele é outro. Então a gente precisa ter anotadinho tudo que rende cada tipo de brigadeiro que a gente for fazer. Se eu fosse adicionar aqui oleaginosas, o rendimento já mudaria. Então faça a receita que você se propôs a fazer de recheio, pese, para que você saiba também na hora de comprar, fazer suas compras, quanto que você precisa de leite condensado para produzir X cascas, né, X ovos de colher, tá? É importante a gente ter esse controle e essa organização, tá bem?